Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza galera? Hoje tem Vascão, hoje tem Vasco e Fluminense lá em Brasília, vamos falar tudo sobre essa partida, como é que tá a tabela do campeonato, como tá acontecendo o Campeonato Carioca, como tá falando do basquete também, vamos tá falando de tudo e muito mais sobre o nosso gigantesco. Antes de a gente começar, eu peço para você deixar aquele likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal também para ajudar a gente a crescer cada vez mais, comenta, compartilha, a sua opinião é de extrema importância para a gente aqui no canal. Antes de a gente ir também para as notícias, vamos falar da Ed Beer, né, que é parceira aqui do nosso canal. Ela que se localiza ali no Parque Ipiranga, no bairro Ipiranga, no Alpha Park. Ela serve almoço aí de segunda a sábado e também à noite, todos os dias à noite, rola aquele chopinho gostoso lá que você pode chegar lá e apreciar a qualquer momento. Beleza, rapaziada? Então, dito isso, considerações feitas, partiu para as notícias que é o que nos interessa, né? O Vasco perdeu ontem, né, para o basquete, né, para o Caxias do Sul por 88-82, né? A partida foi disputada lá em Caxias, né, e o Vasco infelizmente perdeu aí, coisa rara aí no nosso basquete, né? A gente teve alguns resultados ruins, mas a gente recuperou, né? Teve aquela polêmica lá no jogo contra a Mulambada, mas enfim, a galera tá tocando o barco aí agora. Já na segunda etapa aí da temporada do basquete. Então, derrota para o Vasco ontem, nada que possa causar estrago na nossa classificação, né? Mas a gente precisa recuperar um pouco mais aí para frente, beleza? Falando agora, né, do assunto do momento, que foi a não contratação do Bruma, né? Marcelo Santana tá com a cabeça a prêmio, galera. A qualquer momento a gente pode receber a notícia de que ele está desligado do Vasco. Não só a torcida, mas pessoas internas do clube estão insatisfeitas com o trabalho do Marcelo Santana, né? Acho que essa deixada do Bruma aí ficou muito feio para ele, ficou muito esquisito em relação a trazer o Bruma ou não. O Benfica, que nem queria o jogador, acabou atravessando aí no último dia, né, atravessando aí a negociação e levou o jogador para o Benfica assim, num piscar de olhos, enquanto o Vasco já vinha negociando, já tinha um tempo, né? Edmundo até falou que o jogador tinha dado uma entrevista, né, em Portugal, que gostaria muito de vir jogar no Vasco, mas o Marcelo Santana dormiu no ponto aí e com isso perdeu aí a possibilidade de contar com um excelente ponto, um excelente jogador, né, que é o Bruma. Então, Bruma não vem mais, já foi anunciado pelo Benfica e o Marcelo Santana pode ser demitido a qualquer momento, galera. Até porque fez uma péssima janela no meio do ano passado. Esse ano que tá tendo um pouco mais de tempo para poder trabalhar, também está fazendo uma janela ruim, né? Eu acho que está demorando muito para se tomar uma atitude em relação a ele, né? Nada contra a pessoa, mas pelo que ele está entregando não é bacana. Ele é o tipo do cara que ele chega no Vasco e quem acompanha o Vasco, quem vive o Vasco um pouco mais de perto, que acompanha as notícias todos os dias, já sabe o perfil dos caras que podem dar certo no Vasco. O Marcelo Santana, infelizmente, não tem esse perfil, né? Quando ele chegou, vi várias pessoas, vamos apoiar porque tá no Vasco, tal. Beleza, vamos apoiar. Mas no fundo a rapaziada sabia que dificilmente daria certo. Dificilmente daria certo essa transição, né, com o Marcelo Santana. Nada contra a pessoa, Marcelo Santana, mas ele foi presidente do Bahia, né? O cara que é presidente do clube, o cara não pode ter esse mole que teve com o Bruma. Enfim, eu acho que ele já veio com o rótulo de que não daria certo. A galera já sabia disso. Eu acho que o Pedrinho está insistindo numa coisa que não vai dar muito certo no Vasco, né? Então, também acho melhor que se encerre por aqui essa participação do Marcelo Santana na história do Vasco, que não deixou e não vai deixar saudades, né? Mas enfim, rapaziada, vamos falar de futebol agora, que é
Hoje tem Vasco e Fluminense, né? Às 9h30, no Mané Garrincha, e vai ser transmitido aí pela Band, pela Vasco TV, pelo Gold e também pelo Premier, né? Vai ser transmitido aí essas maneiras dessas maneiras você consegue assistir o jogo do Vasco, né? Com isso, galera, como que tá a rodada, né? A rodada começa hoje, tá? E tem a seguinte classificação: Volta Redonda e Vasco com 13 pontos. Volta Redonda na primeira colocação pelo saldo de gols, né? Uma vitória a mais, quer dizer, né? Volta Redonda tem uma vitória a mais que o Vasco. Com isso, o Volta Redonda fica em primeiro, o Vasco em segundo. Nova Iguaçu com 12 pontos, né? Na terceira colocação. Maricá com 11. Aí vem o Flamengo com 10, Botafogo com 9, Sampaio Corrêa com 9, Madureira com 9, Boa Vista com 8, Fluminense, o nosso adversário de hoje, com 7, Portuguesa com 6 e o Bangu com apenas 2 pontos, né? E a rodada começa hoje às 18 horas com Bangu e Boa Vista, às 18 horas lá em Moça Bonita. Flamengo e Portuguesa às 19 horas lá no Parque do Sabiá. Depois tem no Mané Garrincha Vasco e Fluminense às 9h30. Aí amanhã em Conselheiro Galvão, Madureira e Sampaio Corrêa. No Raulino de Oliveira tem Volta Redonda e Maricá às 8 da noite. E para fechar a rodada em Moça Bonita, Nova Iguaçu e Botafogo às 21h45 amanhã, né? Com isso a gente tem aí essa partida de hoje, o Vasco, importantíssima, que a gente precisa vencer para poder não só passar à frente, mas para poder manter uma boa classificação aí no Campeonato Carioca. E o retrospecto contra o Fluminense é o seguinte: são 392 jogos entre os dois clubes, são 155 vitórias do Vasco, 115 vitórias, empates entre Vasco e Fluminense e 122 vitórias do Fluminense. O Vasco tem um aproveitamento de 40% em cima do Fluminense. Então é uma partida para a gente manter a nossa boa fase aí em relação ao Fluminense, né? A galera do Vasco já está lá em Brasília, chegaram ontem por lá, muita festa, muita gente recebendo o Vasco em qualquer parte desse país, né? É muito mais do que normal isso, né? Em relação ao Vasco, né? Equipe completa para hoje, chegou ontem, né? Equipe completa para hoje à noite, né? Lá em Brasília, né? E com isso o Vasco, né, pode vir aí com a seguinte escalação para enfrentar o Fluminense: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o time que o Fábio Carille deve colocar para enfrentar o Fluminense mais tarde lá no Mané Garrincha às 9h30. Já o Fluminense do técnico Mano Menezes deve entrar com Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio e Gabriel Fuentes, Bernal, Hércules e Arias, Canóbio, Serna e Cano. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Vasco, né, lá em Brasília mais tarde. E é isso, rapaziada. Tomara que o Vasco faça uma excelente partida, né? Tomara que o Vasco consiga fazer uma excelente partida, retome o futebol que não foi apresentado contra o Volta Redonda. Foi uma partida muito abaixo, aquela do Volta Redonda, né? Tomara que o Vasco consiga se recuperar aí e fazer uma boa partida hoje diante do Fluminense, que é importante não só para sequência do campeonato, mas também para dar confiança à equipe. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar. Tamo junto, rapaziada. Lá de Vasco. Valeu!